A partir dos anos 70, começou a se falar no púlpito sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre teologia da prosperidade, a ponto de muitos refutarem essa ideia de prosperidade, teologia da prosperidade, e a gente perceber que existem correntes que acreditam, outras que não acreditam, enfim. O foco do programa de hoje não é teologia da prosperidade, mas nós vamos falar de dinheiro. Dinheiro que é a mola, né? A mola é uma mola que todo mundo precisa, na verdade. Todo mundo precisa para sobreviver do dinheiro. Mas até que ponto? Até que ponto eu estou fazendo um bom uso do dinheiro? Até que ponto eu sou senhor dele e não escravo dele? Bom, essa questão e muitas outras nós vamos falar nessa noite. Obrigado a você que já está conosco, que já está comigo, que está ligado aqui no programa Direto ao Ponto, nesta segunda toda especial. Você vai aprender muita coisa sobre dinheiro, você vai aprender muita coisa e vai crescer, e vai ser edificado. Até que ponto espiritualidade anda lado a lado com o dinheiro? Você acredita que dá para andar? Bom, o meu convidado diz que sim. O meu convidado, eu vou apresentar ele. Claro, antes de apresentar, eu quero convidar você para inscrever-se no nosso canal, o Canaã Recife. Também você está aí acionando, né, aquele botãozinho lá do sininho, que você vai receber aí notificações todas as vezes que a Canaã produzir algo de conteúdo para a sua vida, para abençoar a sua vida. E os cultos também, direto aqui da Rua Barão de Souza Leão, 1120, Boa Viagem, Recife. Tá bom? Vou apresentar o meu convidado. Ele é escritor, ele é pastor, ele é escritor e também palestrante. Ele tem mais de 40 livros escritos, entre eles, deixa eu já apresentar aqui, Para que surgem as grandes oportunidades, O poder de uma vida com propósito e o livro que traz o tema desta noite, Dinheiro e Espiritualidade. Eu estou falando do pastor Júnior Santos, que apesar de ter um trabalho, não é, nacional e até internacional, ele é pernambucano, está de passagem aqui em Pernambuco, aceitou o nosso convite. Pastor Júnior Santos, é um prazer recebê-lo aqui no estúdio do Direto ao Ponto. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, querido, muito obrigado pelo convite, obrigado por poder contribuir de alguma forma com o esclarecimento, né, do tema, que é um tema bem contraditório, infelizmente, no meio da igreja evangélica. Mas eu creio que hoje nós vamos tirar algumas dúvidas e ajudar as pessoas a entender qual a conexão que há entre dinheiro e espiritualidade. E eu já começo perguntando, em cima do que o senhor falou aí, por que é desconfortável na igreja falar de dinheiro? Muitas pessoas se sentem desconfortáveis quando o assunto é dinheiro. Primeiro porque as pessoas, aqui no Brasil, não só no Ocidente, a ideia de que dinheiro caminha em lados opostos da espiritualidade, né? Então, se nós dissociamos o dinheiro da espiritualidade, então todas as vezes que o assunto for dinheiro, a gente vai achar que não é um assunto espiritual. E tratar na igreja de um assunto que não é espiritual faz com que as pessoas tenham aversão a este assunto. Porém, é um assunto inteiramente espiritual. Verdade. O senhor vai falar por quê no decorrer do programa. Mas alguns dizem assim, não, dinheiro é a raiz de todos os males. Está correto isso aí? Não, não está correto. O lugar nenhum da Bíblia diz que dinheiro é a raiz de todo o mal. Diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. O amor é um sentimento, é um envolvimento. Então, na verdade, o foco do versículo não é o dinheiro. O foco está em você amar aquilo que não deve. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E um alerta que eu faço é que, normalmente, esse assunto, o amor ao dinheiro, é uma acusação que os ricos sofrem. Mas eu conheço muitos ricos que têm dinheiro, mas não amam dinheiro. Mas também conheço muitos pobres que não têm dinheiro e amam dinheiro. É só você, para entender quem ama o dinheiro, basta ver nessa pessoa qual é o foco único da vida dela. Aquilo que ela faz para ter dinheiro, por exemplo,
ela mente para ter dinheiro, engana para ter dinheiro. Então, uma pessoa que vende a sua alma para ter dinheiro, essa pessoa ama dinheiro, mesmo que não tenha dinheiro. Pastor, eu quero colocar duas passagens bíblicas aqui. Deuteronômio 8:18 diz que Deus dá sabedoria para que o homem venha adquirir riquezas. Porém, no Novo Testamento, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 19, ele diz que aqueles que almejam ficar ricos, eles terminam caindo em laços e trazendo amargura para a sua alma. Aí não é uma contradição? Não, não é uma contradição, porque todas as vezes que a Bíblia tratar de um assunto, precisa entender para quem estava sendo direcionado a esse assunto. Sim. Né? Então, Paulo estava tentando explicar que era uma implantação do Evangelho. Estavam ensinando o que era o Evangelho. Então, as pessoas muito materialistas precisavam de um choque. Então, Paulo estava combatendo aquelas que, em detrimento de viver uma vida humilde e espiritual, preferiam viver, abriam mão disso e queriam apenas as riquezas. Ora, que é algo que a gente vai tratar, a riqueza em si, o dinheiro em si, apenas pelo prazer do dinheiro, ele é um pecado. Isso é amor ao dinheiro. Então, quem deseja ser rico por ser, não entender o propósito da riqueza, então, com certeza, isso vai trazer muitas dores, porque a pessoa vai fazer de tudo para ter dinheiro, e nesse fazer de tudo é que entra os negócios ilícitos, e depois a pessoa está pagando pelos erros que cometeu. Entendi. Há um ditado aí que o pessoal usa muito, que diz assim: rapaz, dê dinheiro para ele, dê poder, dê fama e dê dinheiro, e ele vai mostrar quem ele é. Eu lhe pergunto, o dinheiro muda ou apenas revela quem nós somos, pastor Não, Jorge? o dinheiro não muda ninguém. O dinheiro apenas te dá o poder, né? Poder de compra, poder de acesso. E no mundo em que vivemos, materialista, quem tem dinheiro tem admiração, tem portas abertas. Então, para conhecer alguém, de fato, o que há em seu coração a respeito de certos assuntos, sim, é necessário que essa pessoa melhore, prospere financeiramente, unicamente, quando ela ganha dinheiro, que tem essas liberdades todas, aí você vê quem ela é de verdade. Se quando ela não tinha dinheiro, tratava bem o próximo, quando ela tem dinheiro, não trata bem, então, na verdade, ela só tratava porque não tinha outra opção, só tratava bem porque não tinha outra opção. Uma pessoa que era humilde quando não tinha dinheiro, e agora tem dinheiro e não é humilde, na verdade, ela não era humilde, ela estava fantasiando aquilo, não tinha como ser soberbo sem dinheiro no bolso. Então, na verdade, sim, é possível conhecer alguém quando ela tem dinheiro. Na verdade, dinheiro não muda ninguém, te dá a oportunidade de você revelar quem verdadeiramente você é. Perfeito. Pastor, segundo o livro do Eclesiastes, é dom de Deus que o homem goze bem do fruto do seu trabalho. Está muito bem claro, né? Salomão, que era rico, né? Inspirado pelo Espírito Santo, escreveu, revelou essa vontade de Deus prosperar o homem. Eu lhe pergunto, por que muitas pessoas que, apesar de servirem a Deus, não vivem esta realidade? Bom, primeiro que temos que enxergar a prosperidade no nível do propósito. Qual é o propósito de Deus prosperar um homem? O que aquela pessoa tem de propósito na vida que precisa de dinheiro para cumprir? E todo propósito de Deus, ele envolve o próximo. Então, a verdadeira prosperidade vem consigo um sentimento de ajudar o próximo. Tem um detalhe que em Salomão, quando Deus disse para ele, não pedisse ouro nem prata, mas conhecimento e sabedoria, eu te darei conhecimento, sabedoria, ouro e prata. Deus estava dizendo para ele, por que você não pediu nada para você, mas pediu para o meu povo? Então, em outras palavras, você não foi vaidoso, você não pensou em si apenas, você pensou em outro. Eu vou te dar tudo o que você pediu e o que você não pediu, que você está preparado para ter. Que esse é o detalhe. Nós precisamos mostrar a Deus que estamos preparados para viver no pouco ou para viver no muito. Então, Deus nos colocar no muito, para Deus é um detalhe.
ele pode nos fazer É isso. aquela situação de que um pai não dá a chave de um carro para o filho porque o Que filho não é de tá menor, preparado. não está preparado, não tem habilitação, é por aí. Exatamente. E muitos crentes não vão prosperar financeiramente por um quesito. Exatamente porque Deus conhece o coração dessa pessoa. E Deus prefere um pobre no céu do que um rico no inferno. Tem pessoas que quando prosperam, elas largam a Deus. Então, Deus conhecendo o que tem no coração dessa pessoa, vai mantê-la ensinando de outra forma. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre a teologia da prosperidade. Eu falei que não era o foco, mas o pastor aqui nos bastidores, antes de começar o programa, ele falou uma coisa interessante, né? Porque nos anos 70 realmente começou a se falar no púlpito, começou a haver campanhas, correntes, reuniões especiais, palestras empresariais, começaram a misturar muita coisa. E o senhor fez um comentário interessante, né? Que começou uma parte do culto. Eu queria que o senhor fizesse esse comentário aqui ao vivo. Bom, a questão do assunto dinheiro na igreja, ele era apenas um momento do ofertório, né? Depois ele passou a fazer parte da palavra, depois, daqui a pouco, até o louvor e até depois do culto. Então, assim, na verdade, há uma necessidade da igreja de doações, dízimos e ofertas, pelo povo, e às vezes os pastores não enxergar que é um assunto espiritual, o pastor fica com receio de ensinar, o povo não quer aprender sobre isso, porque não quer ouvir falar de dinheiro. Mas se nós entendermos que é um assunto espiritual e a gente trazer o debate para o nível espiritual, o povo sim vai amar o assunto, vai ofertar, dizimar e abençoar a igreja, a ponto dela não precisar gastar tanto tempo falando de dinheiro dentro de um culto. Agora, quando o assunto é a teologia da prosperidade, muitas pessoas, elas acusam sem saber. Por exemplo, chega no domingo na igreja e o pastor está pregando o Salmo 1. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei bendita dia e de noite. A sua vida será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Aí essa é a mensagem da noite. Aí a pessoa diz, meu Deus, lá vem o pastor falar na teologia da prosperidade. Ora, isso não é teologia da prosperidade, isso é Bíblia. E a Bíblia é um livro que ensina sobre prosperidade. E o que é a tal famigerada teologia da prosperidade? É o entendimento errado sobre a prosperidade. E como que eu entendo errado? É quando eu acredito que se eu sou rico, é porque Deus está na minha vida, está me abençoando, eu estou arrebentando, estou bem com Deus. Se eu estou pobre, sem carro, sem dinheiro, sem emprego, é porque Deus não está na minha vida, eu estou com a maldição, estou em pecado, tenho um encosto, tenho que trocar de anjo. Não, isso é a teologia da prosperidade. Agora, também tem a teologia da miséria, que é aquela que diz que se você tem dinheiro, porque você roubou, e se você não tem dinheiro, é porque você é espiritual. Tanto uma quanto outra está errado. Qual é a teologia correta bíblica? É a do Salmo 1. É você ser um crente que não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, tem o seu prazer na lei do Senhor, tudo que fizer prosperará. Uma coisa que o ser humano, o crente, precisa entender, nesta terra, tudo que é bem feito, dá certo. Se fizer bem feito, dá certo. O povo do mundo faz bem feito, dá certo. Então, imagine nós com Deus na nossa vida, né? E aí eu lembro daquela carta, se eu não me engano, de Pero Vaz de Caminha, né? Que disse que quando um relato sobre a terra aqui, sobre o Brasil, dizia, essa é uma terra que tudo que se planta dá, né? Exatamente. Será que ele estava profetizando, hein? Né? Exatamente. Então, nós cristãos devemos nos curar dos maus pregadores que tem, mas a Bíblia diz que o falso não anula o verdadeiro. Não é porque alguém ensinou errado, ou explorou, ou escandalizou sobre dinheiro, que não seja verdade que Deus quer abençoar o seu povo até financeiramente. É verdade. Agora, interessante, o que eu vejo também, não sei se o senhor vai concordar comigo, pastor, é que algumas igrejas que pegam dimensão internacional, o que acontece? Eu não sei se é baseado numa fé errada, tá? Mas eles se comprometem
com empresas de comunicação, tipo uma TV, uma rede de rádio. E para pagar esses compromissos, eles terminam por apelar no púlpito e chega a alguns casos que a coisa fica assim, completamente sem escrúpulos, porque eles inventam, não é? Chega a se tornar até doutrina, não é? Certas coisas. Eu estava num culto uma vez, não vou citar nomes, mas lá em São Paulo, eu estava num congresso, tem uma igreja muito famosa de São Paulo, que reúne pastores convidados, que pregam, pastores conhecidos nacionalmente e até internacionalmente. E eu lembro que na hora do ofertório, um certo pastor, ele usou um texto bíblico de Jó, onde Jó diz: aqueles que provocam a Deus estão prosperando. E ele utilizou esse texto para lançar o convite, lançar o desafio para o povo. E qual foi o desafio? Ele pegou o envelope e disse: agora você vai provocar a Deus com 10 mil reais. E eu fiquei escandalizado, porque eu peguei o texto bíblico, porque a gente tem que ser igual de Bereia, né? Eu peguei o texto bíblico e vi, não, esse texto aqui não tem nada a ver com oferta, com prosperidade. Isso é Jó desabafando, Jó naquele sentimento de Asaf, né? Quando no Salmo 73, ele também ficou até com inveja do ímpio, quase que ele escorregava, quase que ele se desviava até. Então Jó está naquele momento em que ele faz um comparativo com o ímpio, não é um momento de fraqueza de Jó. E ele utilizou aquele versículo, e o pior, muita gente naquela noite provocou. Na verdade, um texto sem contexto é um pretexto para uma heresia. Infelizmente, na falta de profundidade do assunto e o desespero por arrecadar, faz com que, infelizmente, alguns colegas pastores inventem alguma coisa, mas não tem nada a ver. O Jó está reclamando, não é nenhuma verdade bíblica, é ele errando no diagnóstico de quem é Deus. Eu só tenho a lamentar. Eu não quero nem... É lamentável, é lamentável. E eu vejo que a gente está vivendo um tempo hoje, pastor, onde muitos estão fazendo live. Uhum. Muitos que não são pastores, muitos que nem têm igreja. Eu vi meu amigo pastor Júnior, eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo pastor, o outro Júnior, pastor Júnior aqui da Canaã, que ele mandou um vídeo para mim de 2 jovens, né, mostrando aquela espiritualidade, que tinha poder, não, porque um anjo me abraçou e não sei o quê, e eu estou vendo um rolo, e depois pede a oferta. E você vê pela interação, tudo vira meme hoje em dia, na interação do Instagram, você vê que tem pessoas que estão acreditando, tem pessoas que estão colocando fé, e tem pessoas que estão ofertando. Por que as pessoas, elas se enganam com facilidade em relação a essa questão, pastor? Olha, sinceramente isso não me assusta, porque o ímpio já usado pelo diabo, dizendo que é um espírito do mal, ele consegue as suas ofertas. Imagine supostos pastores se dizendo usado por Deus, falando língua estranha, revelando a 3x4. Então quem está do outro lado sofrendo, vítima, doido para se apegar a uma esperança, ouve uma palavra de uma pessoa dessa, então, meu amigo, ele toma para si como sendo Deus, e aí só o sangue de Cristo para libertar. Isso é a falta de conhecimento. Mas, se alguém fizer alguma denúncia por charlatanismo, esse camarada cai. Só que tem uma coisa, e quero dizer que eu já vi algo parecido e é um absurdo. Tem uma coisa que eu não respondi na pergunta anterior sobre igreja que fazem grandes investimentos e depois vem provocar no povo e tal, aquela coisa. Eu tenho um poeta, nem sei se posso citar, depois vocês cortam se for o caso, chamado Oswaldo Montenegro, que numa música dele, bem romântica, ele fala assim: eu amava como um pescador que se encanta mais com a rede do que com o mar. Essa expressão me chama a atenção por um quesito. Imagine um pescador, qual é o propósito de uma rede? É pescar o peixe. Então o que fascina o pescador é a rede cheia de peixe. Isso. Só que no verso, na canção, ele está dizendo que o pescador, ele se apaixona, ele se encanta
mais com a rede que com o mar. Isso me chama a atenção, um desvio de propósito. Ele devia estar encantado com o mar, com os peixes. Imagine um pastor, igreja, programa de TV, internet, rede social de igreja, tudo isso é a rede. É a rede. O peixe está lá fora, precisando ser pescado, né? Então, quando eu dou mais importância, quando eu me encanto mais com o meu programa de TV, gasto mais com ele, quando eu me encanto mais com as redes sociais, com marketing, com tudo, com estrutura, então eu perdi o propósito. Eu estou investindo mais, eu estou mais preocupado na qualidade do fio de nylon da rede do que no peixe que está morrendo lá fora. Então, na verdade, a gente deve dar menos valor à rede e voltar a dar valor aos peixes que às vezes estão dentro do aquário aqui, né? Estão dentro do aquário e estão sendo sugados para poder sustentar a rede. Perfeita comparação, perfeita. Eu ia deixar para o bloco seguinte, mas eu já vou perguntar agora. A gente sabe que a primeira, esqueci o nome agora, não é igreja, do judeu, como é que chama? Sinagoga. Sinagoga. A primeira sinagoga das Américas está aqui em Pernambuco, está aqui na nossa terra, né? No Recife Antigo e tudo mais. E, ora, se é a primeira, os judeus, então, primeiro vieram em Pernambuco. E eu estudei um pouco sobre isso, tem até um livro que fala dos judeus que saíram de Pernambuco e foram fundar Manhattan. E eles foram expulsos daqui de Pernambuco. E se estabeleceram nos Estados Unidos e ajudaram a fundar Nova York. E Nova York hoje é o centro, né, mundial financeiro. Estados Unidos é a primeira potência. A gente perdeu tempo isso aqui, na sua opinião, pastor? Socialmente falando, sim, né? Socialmente falando, sim. Eu respeito muito os judeus, né? Só não esqueço que eles não creem em Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Lamentavelmente. Né? Então, toda a lição que a gente puder tirar do judeu, por exemplo... eles são um exemplo de prosperidade? São, completamente. Por exemplo, essa questão do por que a Al-Qaeda escolheu o World Trade Center. Porque 98% dos empresários do World Trade Center são judeus. Essa eu não sabia. Eram judeus, exatamente. É uma guerra espiritual. Agora, eles são um exemplo porque, pronto, completando uma resposta lá atrás sobre o dinheiro e a espiritualidade, o judeu, ele acredita que a vida financeira dele é um ministério. É um ministério. Por exemplo, se o músico, ele cada dia está estudando para melhorar, para adorar a Deus com mais precisão, com mais assertidão, delicadeza, então, da mesma forma, o judeu entende, se eu ganho 10 mil e o meu dízimo é 1.000, isso ajuda a minha sinagoga. Se eu ganhar 100 mil, meu dízimo vai para 10 mil, eu vou ajudar muito mais a sinagoga. Então, é uma conta básica, e eu até digo que Deus colocou o dízimo em percentual como uma promessa. Nossa, é uma sociedade. Então, deixa eu aproveitar aí, já que o senhor colocou o dízimo aqui na conversa, no direto ao ponto. Sim. 10% do meu salário é de Deus e 90% é meu? Está correto isso aí? Tá, não. Não está correto. Durante muitos anos a gente ensinou, né, que 10% é de Deus, 90%, irmão, é seu, você faz o que você quiser. Na verdade é bonito, mas é simplório o discurso. A verdade do fato é que 100% é de Deus. Nós somos administradores. A Bíblia diz que Ele é dono do ouro e da prata. Dono do ouro e da prata não é só o que está no céu, não é só o ouro e a prata matéria. Isso é uma simbologia para dizer que tudo aquilo que é de valor financeiro na terra é de Deus. Ele apenas nos dá a oportunidade de administrar como servos dele. Entendeu? Eu estava pensando aqui, pastor, a gente utiliza muito esse texto, né? A quem muito é dado, muito é cobrado. E a gente costuma colocar esse texto para os dons, para algo abstrato, né? Que será cobrado por Deus, né? Mas a gente pode trazer também para a questão financeira, por exemplo, Deus permitiu que fulano enriquecesse. Deus permitiu que alguém tivesse acesso a muito dinheiro. E de repente essa pessoa começou a utilizar esse dinheiro
e ela não colocava Deus no meio. E por não colocar Deus no meio, por ter uma vida capitalista, né, também não pensou no próximo. Será cobrada essa pessoa? Claro, naturalmente. Por Deus? Naturalmente, é para administrar. Eu costumo dizer assim, se você tem uma criança e tem duas babás, uma que vem segunda, quarta e sexta, e outra que vem terça, quinta e sábado. Aquela babá de segunda, quarta e sexta, quando você vai pegar o seu filho, ela cuidou, lavou, deu banho, deu comida, chega lá, está sempre sorrindo, feliz, bem tratado. Naquela babá de terça, quinta e sábado, é totalmente o oposto. Não cuida, não dá banho, tal, aquela coisa. Na hora de aumentar o salário, você vai aumentar de quem? De quem cuida do seu filho ou de quem não cuida? Ora, de quem cuida, de quem é zeloso. Sem dúvida. Então, na verdade, a obra de Deus, ela é algo que Deus deixou para nós mesmos cuidarmos. Então, se eu não entender que o propósito da minha prosperidade passa pela missão da igreja na terra, porque a missão da igreja na terra é a evangelização do mundo. Então, se eu, com um salário, eu dou 10%, não dá para dar mais, mas eu fiz o que a Bíblia manda. Mas se Deus multiplicar 30 vezes o meu salário, e eu só aumento os gastos comigo, porque tem um detalhe, por que 10% que tem que dar? Por que 10%? Querido, porque se Deus não estabelecesse nem isso o povo dava. Então, na verdade, nós precisamos entender que, no Novo Testamento, por exemplo, não está aí na sua pergunta, mas no Velho Testamento, todo mundo diz, porque no Velho Testamento o dízimo. Ok, Deus fez homem e mulher apenas, está onde? No Velho Testamento, e a gente crê. Deus criou o mundo, está no Velho Testamento, a gente crê. Muitas promessas de Deus só está no Velho, e a gente crê. A Bíblia é a Bíblia. E por que no Novo pouquíssimo se fala de dízimo? É simples. Porque as pessoas vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. Como é que eu vou pedir 10% para quem está dando 100%? É forte. É forte. Não precisava. E Jesus só falou de dízimo uma vez. É verdade. Mas nascer de novo, Jesus também só falou uma vez. E sem novo nascimento ninguém vai para o céu. É porque, na verdade, eu entendo também, pastor, pegando uma carona aí, que o judeu já tem com muita naturalidade a questão do dízimo, porque para ele é algo natural. Não, e às vezes até ele faz por religiosidade. Sim, e o Velho Testamento é lei. Então, se é lei, tem que estar claro, tem que estar escrito, tem que estar estipulado. Agora, no Novo Testamento é espírito. Então, o espírito que está dentro de nós é que nos move. Então, se você... Por isso que está escrito que Deus ama o que dá com alegria, né? Exato. Para dar alma e sentido àquela atitude de ofertar. Quem é crente do Novo Testamento, que tem o Espírito Santo, não devia nem debater se 10% é para dar ou não é para dar. Devia começar a debater quanto mais eu devo investir na obra de Deus. Perfeito. Estamos falando de dízimo, temos mais 5 minutos aí para o nosso intervalo. Então, eu vou lhe perguntar o seguinte. Em relação a dízimo, eu assisti um vídeo do Dr. Ray, né? Ele é dizimista, e perguntaram para ele qual era o sucesso, qual era o segredo do sucesso dele. E ele foi direto ao ponto. Ele falou claramente. Ele utilizou o texto de Malaquias 3:10 e disse o dízimo. E ele explicou, né, que era dizimista e tudo mais. A gente sabe que há muitos empresários que são dizimistas e nós não sabemos. Então, como é uma área que o senhor explora bastante, fale para nós sobre grandes dizimistas. Por exemplo, um dos mais famosos é o fundador da Aveia Quaker. O fundador da Aveia Quaker tem um testemunho incrível de dízimo, e não só de 10%. O fundador da Caterpillar. Nos meus livros eu relacionei os 10 maiores dizimistas do mundo. Aqui no Brasil, o fundador da Golden Cross, inclusive do plano de saúde, inclusive tem um testemunho fantástico dele no meu livro. Na verdade, as pessoas que tiveram uma revelação do que é a obra de Deus, o que é salvar uma vida,
elas não entram em debates sobre o dízimo. O debate delas é o quanto mais eu vou entregar no altar de Deus, porque isso se torna um relacionamento. Ora, o senhor casou, e aí não tem estabelecido lá quanto que você tem que dar para sua esposa, quantos de flores, quanto de presente, você faz por amor. Mas alguns não contribuem, o senhor não acha, por conta de desvios que acontecem e que vão até para a mídia, de uma forma comprovada. A pessoa diz, poxa, eu estou dando minha oferta, estou dando meu dízimo, olha o pastor como é que está, trocou de carro e pá, aquela coisa toda. O senhor não acha que, por conta dessa questão, justifica não ser dizimista? A Bíblia diz que o ímpio, ele é mais prudente do que o filho da luz, né? Eu nunca vi uma pessoa dizer que encontrou um cabelo no Bob's e deixou de comer McDonald's. Então, se houve um desvio numa igreja em São Paulo, não é a sua, você vai deixar de dizimar porque lá no outro lado do mundo alguém desviou? Se não é a mesma pessoa que administra, então não tem nada a ver com isso, né? Para de generalizar. E agora é interessante, sobre isso, é interessante ver, você traz a sua esposa, seus filhos para receber a bênção do pastor. Você confia seu casamento, confia sua família, confia sua vida espiritual na mão, né? Confia o pastoreio de um pastor, mas não quer confiar o seu dízimo na mão desse mesmo pastor. O nome disso é hipocrisia mesmo. É interessante a colocação. Bom, primeiro bloco, né? Você vê que o tema de hoje é interessante demais. Estamos aprendendo aqui muita coisa. Tabus estão sendo quebrados, né? Porque até versículos bíblicos são distorcidos, né? Como eu coloquei aqui para o pastor, a pessoa diz, amor ao dinheiro digo melhor, o dinheiro é a raiz de todos os males. E não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E por aí vai. Então, eu acredito que o que está sendo colocado aqui pelo pastor Júnior Santos, que tem uma larga experiência sobre o tema, inclusive ele desenvolve palestras e tem ajudado muitos empresários a crescerem nos seus negócios. E ele me cedeu um tempo para estar aqui, eu acredito que você está aproveitando, vai ficar lições aí, pelo menos para mim, eu já aprendi muito nesse primeiro bloco. Nós vamos ao intervalo agora, e você sabe que o intervalo é marcado exatamente por aquele pedido que eu faço. Nós estamos no ar, não é? Trazendo toda semana um tema diferente. E você que tem sido abençoado, você que tem compartilhado desse conteúdo, pode nos ajudar, não apenas compartilhando, que já é muito bom, né? Falando do programa, no boca a boca para outras pessoas. Mas você pode ajudar financeiramente também. E você que é da nossa igreja, né? Você que serve a esse Deus maravilhoso, que é também de outra igreja, e se você quiser ofertar, você vai ter meios nesse momento, nesse intervalo, para utilizar dos nossos meios digitais, né? Já vai estar aí na sua tela, o IBAN, né? Você que está fora do país, tem o Pix, que é maravilhoso, uma forma muito tranquila e prática de você poder, não é, ajudar, e outras maneiras também, a conta da igreja, o QR Code, fica à vontade, e daqui a pouquinho nós vamos voltar para falar sobre dinheiro e espiritualidade. Fique ligado, a gente volta já já. E aí, pastor, está tranquilo, né? Benção. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim?
te conhecer. Todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Muito bem, estamos de volta com o Direto ao Ponto, hoje falando de dinheiro. É verdade, dinheiro, money, né? Bom, e aí eu estou com o pastor Júnior Santos, ele escreveu esse livro aqui, Dinheiro e Espiritualidade, mostro mais uma vez. Em cima dessa temática, eu já vou perguntar, pastor, para o senhor, para iniciar esse segundo bloco, dinheiro é um assunto material ou espiritual? Altamente espiritual. Altamente espiritual. Inclusive, o único caso de alguém que morreu no meio do templo por um motivo de mentir, o assunto era dinheiro. Ananias e Safira. Verdade. Eles mentiram sobre dinheiro. E ali é uma lição que deixa para todos nós. Se você perceber, a falta de espiritualidade de alguém é que faz ela duvidar da necessidade de contribuir. Na Bíblia, quando a mulher gastou uma grande quantia de unguento para ungir Jesus, ofertar a Jesus, Judas se levantou e ele não questionou a atitude da mulher em si, de se aproximar, de adorar, não. Ele questionou o valor investido. Mas a Bíblia diz, e ele disse, olha, tinha que ter pego esse dinheiro e ter dado aos pobres. Verdade. Que é uma outra lição que a gente escrito. aprende. Nem todo mundo que usa os pobres está pensando nos pobres. A Bíblia diz que ele só disse isso porque era ladrão. Então, todo ladrão, quando você vai fazer algo para Jesus, alguém que de alguma forma rouba a Deus, vai usar os pobres como parâmetro. É só você perguntar, você está fazendo o que pelos pobres? Normalmente ele não está fazendo nada. E ele quer questionar o seu momento de adoração. Então Judas sim se manifestou, porque Judas, a Bíblia diz que Jesus disse, olha, vocês me seguem, mas um de vocês é um demônio, é um diabo. Está escrito, Jesus disse que Judas era um diabo. Então, querido, qualquer pessoa que esteja questionando, isso é sério, que esteja questionando a liberalidade de alguém em adoração a Deus, essa pessoa está sendo usada pelo diabo. Eu só não vou dizer que é um diabo porque eu não sou Jesus, mas seguindo o que Jesus disse de Judas, é um diabo. O pastor falou de usar os pobres, né? Aquela questão. Qualquer assunto correlacionado é coincidência, viu? Não estou falando de política, não. Não é política, está falando de dinheiro, né? É princípio Infelizmente, do ser humano. a questão da política honesta, mas também há aqueles maus políticos que usam muito os pobres. O tema não é política não, viu, gente? O tema hoje aqui é dinheiro, para você que pegou o bonde andando, né? Mas, pastor, o senhor colocou também aqui, na hora do intervalo, outros exemplos da questão do dinheiro no ministério de Jesus. Eu queria que o senhor colocasse, que inclusive o senhor fechasse com aquela, lá da mentira dos judeus. É verdade. Na verdade, em todo momento você vê, no próprio ministério de Jesus, você vê que dinheiro está envolvido.
para você ter a noção do quão espiritual é o dinheiro. Se você observar, primeiro tem toda uma questão de que aquilo que Jesus pregava, ele confrontava um negócio no templo. Por que que as pessoas... por que que Jesus deu chicotada ali no alpendre do templo? Porque na lei, quem pecasse tinha que trazer de casa a oferta. Isso, Por um quê? animal, né? Porque todo mundo vendo você carregando o animal, era a sua confissão pública de que você pecou, era o animal. Aí tinha a rolinha, tinha o pardal, tinha o bezerro, até um boi. Então, de acordo com o pecado, era o tamanho do animal. Então, imagina alguém trazendo um boi, mostrava o quão ele estava arrependido e queria se redimir do seu pecado. Só que muitos que tinham dinheiro, o que fizeram? Este ato espiritual ficou em segundo plano e o dinheiro fez com que eles vinham de casa na boa, Comprassem na sem porta. animal nenhum, e chegava no alpendre do templo, comprava um boi e dava para o sacerdote sacrificar. Então Jesus, vendo que o dinheiro estava substituindo a espiritualidade, então Jesus meteu o chicote nos cambistas que vendiam um animal para ser sacrificado. Então hoje alguém vê vender livro, CD, olha, tem nada a ver uma coisa com a outra. Ali estavam comprando animais para sacrificar e não fazendo como a Bíblia dizia, a Torá dizia, trazer de casa. Esse é um ponto. Outro ponto, quando a mulher ofereceu, eu acabei de falar, né, a Jesus, foi questionado o valor que ela investiu. Jesus, quando foi traído, não foi só traído, ele foi vendido. Dinheiro comprou a amizade de Judas com Jesus. Depois nós vemos, quando Jesus morre, que ele ressuscita, é um ponto muito pouco explorado no meio evangélico. Mas está escrito que os soldados procuraram os chefes, né, os líderes e sacerdotes e tudo, e o alto comando da guarda para dizer que aconteceu alguma coisa. Veio um anjo e levou o corpo. Eles então fizeram uma proposta para os soldados. Disseram, olha, toma aqui dinheiro. Os soldados receberam dinheiro e digam que vieram os homens, bateram em vocês, removeram a pedra e levaram o corpo. E está escrito na Bíblia que até hoje se conta essa história em Israel. Ora, eles, depois de terem matado Jesus, Jesus ressuscita, porque eles não tinham poder de matar, mas não tinham poder de impedir que Jesus ressuscitasse. Jesus ressuscitou. Aí o que fizeram? Vamos usar dinheiro para contar uma mentira, propagar uma mentira. E deram dinheiro aos soldados, os soldados contaram a mentira, até hoje contam a mentira. Agora, o que me chama a atenção é que nós, cristãos, somos levantados para propagar uma verdade. E quando nós falamos em dízimos e ofertas na casa de Deus, investir na obra de Deus, na verdade, nós estamos conclamando o povo para fazer exatamente o oposto que fizeram aqueles homens com os soldados. Nós queremos investir no reino de Deus e que o povo invista no reino de Deus para que seja propagada a verdade. Verdade. Então, investir no reino de Deus, não olhe só energia para pagar, não olhe só cadeira para pagar, ar-condicionado, limpar banheiro. Não. Antes de qualquer coisa material, antes de qualquer necessidade, antes de qualquer constrangimento que não é o foco da oferta, tem que ser por amor à verdade. O amor à verdade da ressurreição, de que Jesus ressuscitou e o mundo precisa ouvir esta mensagem. E nós precisamos investir na mensagem da verdade, investindo para que a mensagem se propague, que Jesus ressuscitou. Esta é a verdade que temos que anunciar e investir. Verdade, com certeza. Assim como eu falei aqui de um texto que foi mal usado, eu sou um admirador de um texto que é utilizado no ofertório, que não é muito comum. Esse, realmente, que o senhor colocou, não devemos investir numa mentira, mas na verdade do Evangelho, é muito interessante. Eu ouvi também um pastor uma vez pregar sobre o buraco que fizeram no teto,
para descer desceu o amigo dos 4, né, que foi curado. Aí ele colocou da seguinte maneira: quando terminou aquele evento, aquele culto, enfim, todo mundo foi para casa. E quem foi que ajudou a tapar o buraco, né? Porque tinha que tapar o buraco, né? Na verdade. Então, ele utilizou como o buraco fossem as necessidades da igreja, enfim. A forma que ele colocou eu achei muito interessante. Eu achei muito interessante. Então, só para comentar aqui, né? Que de vez por outra a gente vê um pastor pegar um texto assim e fazer uma conexão assim brilhante em relação a um tema que aparentemente não está falando de oferta, e a gente descobre que sim. Uma vez eu estava até ministrando oferta aqui na igreja, na Canaã, e me veio a questão do Zaqueu. E quando Zaqueu se converteu, né, Zaqueu promoveu muita alegria para Israel, né? Porque eu fico imaginando ele batendo na porta de cada pessoa, né, pastor? Que ele roubou, já que chegando no envelope lá com 4 vezes mais, hein, muita gente realizou sonho, né? Se fosse hoje, muita gente, né, não seria um auxílio emergencial, não, seria algo assim espetacular, seria uma poupança, um dinheiro que estava guardado ali, que com a conversão de Zaqueu foi liberado. Sem contar que ele pega metade da riqueza dele e divide com os pobres. Imagina a fila que deu, pastor, de pobre recebendo, querendo receber a sua quantia. Então é fruto de uma conversão, né? Ele se tornou liberal. O que era avarento tornou-se liberal. E aí eu pergunto, pastor, em cima disso aí, a gente fala sobre, você tem que ser liberal, fala-se muito sobre liberalidade, a gente sabe que temos que ser. Mas como é que eu sei que sou liberal? O que na verdade, comprova que eu, de fato, estou agindo corretamente no trato, no uso do dinheiro, né, naquilo que eu compro para mim, naquilo que eu invisto, seja na minha família, seja em um sonho pessoal, um sonho de consumo, e na questão da igreja, na questão do próximo. E aí fica a pergunta aqui, o resumo, não é? Como é que, biblicamente, eu posso saber se estou gastando bem o meu dinheiro, usando bem o meu dinheiro, e como também é colocado, não sendo servo do dinheiro, mas senhor dele? Na verdade, existe ponto de equilíbrio para tudo. Até para o amor ao próximo existe um limite. Aí você diz, não, mas não é isso que Jesus ensinou. Bom, quando ele diz que você tem que amar o próximo como a si mesmo, o limite é a si mesmo, como a si mesmo. Então, a única pessoa que amou o próximo acima dele mesmo, ele morreu. Foi Jesus. Jesus amou o próximo acima dele mesmo. Então, eu não preciso morrer para que alguém esteja vivo, porque eu não tenho poder de ressurreição depois. Mas eu quero que entendas o seguinte: quando eu disse que os 100% é de Deus, não 10% e 90%, 100% é de Deus, ele me pede 10% como um mandamento e deixa eu administrar os 90% para ver como que eu trato, como que é esse relacionamento. Tem gente que obedece a Deus por medo. Não, eu tenho que dar os 10%, senão o bicho pega. Mas e os 90%, né? Inclusive, parece que a ênfase da pregação é colocar a pessoa numa situação de medo mesmo, né? Infelizmente. Na verdade, é relacionamento. Por exemplo, eu comparo muito a adoração, né, biblicamente, quando você vai lá em Cantares de Salomão, com a relação sexual de um casal, né? Porque o noivo, essa linguagem. Então, já imaginou um noivo chegar e dizer, olha, você vai ter que se relacionar comigo hoje à noite, quero nem saber, você vai ter que fazer. Então, quando você joga para uma obrigação, você já traz um peso. Tirou a essência. Tirou a essência, o prazer. E quando, na verdade, o bom é provocar o desejo. Deus, ele é especialista em provocar em nós o desejo de amá-lo, de ser liberal para com ele. Temos que lembrar também que desses 90%, precisamos ajudar outros, mas como 100% é de Deus, eu sei que eu sou liberal quando ele me dirige. A direção de Deus é que mostra, porque tem gente que tenta ser melhor do que Deus. Tem pessoas
que Deus, por exemplo, está tratando ele. E você vai estender a mão para ajudar. Quem tentasse ajudar Jonas ia para o fundo do buraco. E às vezes à nossa volta tem pessoas que estão fora da direção de Deus e tudo que faz dá errado. Se você estender para dar a mão, você vai ter problema. Então precisa ter discernimento de quem você vai ajudar. Por exemplo, quando você tem essa comunhão com Deus, de que seu dinheiro é espiritual, Deus te dirige com quem você vai fazer milagre. Porque às vezes algo que você compra para alguém, você está fazendo um milagre na vida dessa pessoa, que pode ser que ela estava orando a Deus por isso, né? Só que às vezes tem gente que sim, não diz não para ninguém, abre mão para todo mundo e daqui a pouco está pobre e todo mundo bem. É ruim. Verdade, é verdade. Dinheiro é problema ou solução? Nem problema e nem solução. Tem uma brincadeirinha, eu vi num Fusca escrito assim: se dinheiro não traz felicidade, me dê o seu e seja feliz. Mas na verdade dinheiro não traz felicidade, porque a felicidade é uma essência muito profunda e o dinheiro não consegue alcançar. O dinheiro não consegue comprar. E a felicidade ela pode ser encontrada em coisas que o dinheiro realmente não pode comprar. E também não é solução. A solução é Jesus Cristo. Conheço muita gente que tem dinheiro, mas não tem solução. É aquela história. Dinheiro compra a cama, mas não compra o sono, compra a casa, mas não compra um lar, mas paga a conta. Temos que ter essa consciência. Dinheiro paga a conta e nós precisamos dele. Perfeito. Pobreza é sinônimo de humildade, riqueza é sinônimo de avareza? Nenhum nem outro. É possível encontrar ricos que são humildes e pobres que são avarentos. Inclusive, corrigindo uma expressão que nós usamos erradamente. Olha, eu encontrei uma senhora muito humilde, não tinha nem o que comer. É um erro dizer isso, porque a humildade não está na falta de recurso. Humildade é um sentimento interior muito nobre que a falta de dinheiro não promove. Pastor, na vida, só é preciso ter o que comer e o que vestir? É impressionante isso. Jesus, e a Bíblia sempre ensina sobre gratidão. Então, quando o assunto é gratidão, você tendo o que comer, tendo o que vestir, você tem que ser muito grato, mas é egoísta pensar assim. Por quê? Porque se eu só tenho o que comer e o que vestir e para mim está bom demais, e o meu irmão que eu tenho que ajudar? E o outro que eu tenho que abençoar? E a casa de Deus que eu tenho que investir? Então, na verdade, eu tenho que entender o propósito do dinheiro. Se eu entendi que o propósito do dinheiro é investir no reino, abençoar o próximo, dar uma qualidade de vida para a minha família, então eu entendi o propósito do dinheiro. E aí, não há problema algum Deus te prosperar, e quanto mais te prospera, mais temor você tem do que fazer com aquele dinheiro. Ok. Só é preciso de fé para ser próspero? Interessante essa pergunta, porque a fé, às parece vezes, que o até segredo é uma chave, né? A pessoa vai num culto e tem aqueles cultos específicos cuja temática é prosperidade, e aí tem até nomes, né, do culto. E aí se prega, por exemplo, você vai dar a oferta, você vai cumprir esse voto, e parece que ali é o bastante. E é por isso que originou essa pergunta. Só é preciso fé para ser próspero. E eu digo até a fé no sentido de você demonstrar realmente a fé, não apenas de boca. Pode observar, na Bíblia, toda vez que o povo de Deus, alguém de Deus tinha que vencer um inimigo, Deus não matava o inimigo, não. Só em uma ou duas ocasiões que Deus disse: olha, fica quieto e vocês vão ver o livramento que eu vou dar. Do contrário, marcha. Tem fé? Moisés orando. Diga ao povo que marcha. Quer dizer, você crê no espiritual? Creio. Então faz algo natural que prova que você crê. A Jericó. Então, Davi, pela fé, está escrito, pela fé ele venceu o gigante. Mas ele não venceu profetizando, cai, cai, cai. Não, ele venceu jogando a pedra. Então, se você tem fé que Deus vai te prosperar, você dando uma oferta, se Deus te pediu, dê.
é porque ele está te testando nessa área e ele vai te prosperar. Agora, se você crê mesmo que ele vai te prosperar, você sai mais cedo amanhã e vai procurar emprego. Você trabalha melhor do que todo mundo. Você não mente para ganhar dinheiro, porque você crê que falando a verdade, Deus vai te prosperar. Então, na verdade, a minha fé em Deus tem que promover uma mudança de comportamento que, mesmo que aos olhos dos homens eu me prejudiquei por seguir a minha fé, no final, Deus vai me dar a vitória exatamente por ter sido fiel. E o que Deus quis dizer quando nos instruiu: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Direção e equilíbrio. A terra é um fator de muita tentação para o homem. A prosperidade é de muita tentação. Olhe bem, ninguém precisa estar preparado para ser curado de câncer. Precisa estar com câncer para ser curado de câncer. Você nunca viu Deus dizendo: olha, se prepare que eu vou te curar, se prepare, cuidado. Não. Ele cura. Por quê? Você já viu alguém soberbo porque foi curado de câncer? Não. Não. Já viu alguém soberbo porque foi liberto de demônio? Não. Agora, você já viu alguém soberbo porque foi próspero? Ixi, é o que mais tem. Então, a prosperidade financeira é algo que é condicional. Ou você tem um relacionamento com Deus numa dimensão em que mostra que você terá isso em suas mãos e isso será seu servo e não seu senhor, ou Deus não vai te dar, ou não vai te abençoar. Então, nós precisamos entender que realmente a fé me leva a conquistas, mas é a fé do Salmo 1. Eu tenho que ter uma vida de fé e uma atitude espiritual de fé na hora do dízimo, na hora da oferta. A Globo faz o chefe disfarçado, não sei o quê, e eu assisti um que me emocionou muito, que o dono disfarçado chegou lá com um auxiliar e alguém disse: olha, você tem que fazer assim, 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 olha, mesmo que ninguém está olhando. O funcionário falando: faz como se fosse para Deus, porque Deus está olhando. Aí o dono olhou, se emocionou com ele e mudou a vida dele depois. Por quê? É isso que nós temos que entender. A prosperidade vem, quem nos prospera está sempre olhando. Então não adianta eu atentar para o detalhe da oferta do dízimo se eu sou um mau funcionário. Na verdade, você aprende a ter fé aqui, né? Então, na hora que você aprende aqui, você é levado a um grau máximo de fé. Então, a sua atitude aqui, ok? Ela é nobre. Só que amanhã essa fé tem que continuar. Tem que ser condizente com o que você fez aqui. Então, tudo começa aqui. Aprende aqui e vive lá fora. E tem uma coisa sobre o relacionamento com Deus. Se você deixar para fazer algo depois que algo já tiver feito, você não vai fazer nada. É de fé em fé, de glória em glória. É como alguém que diz: eu não venho para a igreja porque eu tenho 2 mulheres. Eu não venho para a igreja porque eu sou alcoólatra. Eu não venho para a igreja. Eu digo: querido, vem. Ainda uso uma expressão: se Deus, eu sei que vai, se Deus encontrar em você algo que desagrada a Ele, Ele vai te libertar. Pronto. Mas vem. Não deixa de vir porque você está errando lá fora. Então, porque essa é a chance de você parar de errar. É verdade. A gente está dando uma pincelada aqui dessa questão de, além da fé, além de hábitos que você aprende na igreja, como dizimar, ser liberal, ofertar, existem também outras práticas que você precisa mudar ou aperfeiçoar. A gente está tratando disso aqui agora, né? Eu já vi alguém dizer assim: rapaz, eu queria ser pobre um dia. Só que ele era pobre, né? A pessoa diz: como assim? Que está querendo dizer o quê? Porque todo dia cansa. Então, se de fato a pessoa quer mudar de vida, quer ascender na vida financeira, eu entendo que existem hábitos, existem mudanças que devem ser feitas, né? Que devem ser incorporadas no seu dia a dia. Entre elas, eu queria colocar uma situação aqui, pastor. Como é que a questão de economia doméstica é algo que a gente tem que aprender. A gente tem que aprender a guardar dinheiro. A gente tem que aprender a não apenas fazer do salário aquela renda que você tem, que vai pagar só as obrigações, né? Os compromissos e tudo mais, e você de repente fica sem nada,
e pinta uma emergência e você não tem o dinheiro para isso. Então, tudo isso aí é economia doméstica que se aprende em livros, na internet, enfim, existem palestras, que o senhor também lida muito com isso. A pergunta que eu faço é, como é que eu posso ser um camarada equilibrado nas finanças e até certo ponto econômico sem ser pirangueiro, pastor? Porque parece que ser pirangueiro é pecado, né ou não? Ser mão de vaca, né? Cada cidade, cada região tem um nome, né? É verdade. Na verdade, a receita sempre é básica. A dificuldade é a gente seguir a receita que é básica. Foco naquilo que se quer. E administração. E, se é casado, os dois têm que concordar com aquilo que é urgente, que é necessário, o que é ordinário e o que é extraordinário, né? Então, sempre que o assunto for dinheiro, antes de mexer nas notas, mexe na cabeça das pessoas. Muitas brigas que acontecem com os casais é por causa O desse... segundo motivo de separação dinheiro. no mundo é falta de dinheiro e dívidas. Brigas por falta de dinheiro e dívidas. O primeiro é adultério. O segundo é a falta de dinheiro e dívidas. E às vezes a briga é por ter dinheiro. E de repente não é bem repartida, né? Exatamente. Às vezes é por... E às vezes acontece isso. Um casal, um está preparado para ter e o outro não. Verdade. Pastor, o assunto é um assunto complexo e ao mesmo tempo, como foi colocado aqui, é simples de entender. Mas é um tema abrangente. E, obviamente, um programa só não dá para a gente pincelar tudo que a gente gostaria. A gente tem uma pauta aqui, muitas perguntas, mas o tempo não permite. A gente já se dirigindo para o final, eu quero fazer uma pergunta que eu vi no seu livro, na verdade. Certo. Né? E vou fazer exatamente essa pergunta. Quem é o homem mais rico, ou foi o homem mais rico que já existiu? Esta expressão, né, ela remonta a Salomão. Inclusive, nesse livro, eu trago a fortuna dos homens mais ricos do mundo. E desde a época de Salomão até hoje. E ainda hoje, financeiramente, não tem ninguém que teve mais dinheiro do que Salomão. Mais bens, como Deus havia prometido a ele, né? Dentro de uma visão de que a riqueza verdadeira é a ausência de necessidade, Jesus foi o mais rico. Mas, economicamente falando, foi Salomão. Salomão tinha não só uma riqueza, como também uma crescente riqueza. Você sabe que aquela quantidade de mulheres que Salomão teve não era só desejo físico. Eram alianças. Né? Eram alianças para Com crescimento financeiro. países. A rainha de Sabá esteve lá visitando e levou... Sempre alguém que visitava levava tesouros e tal. Só que Salomão se apaixonou, né? Que ele deu a ela mais do que ela havia dado. Deu. Então, assim, Salomão, ele é um exemplo para nós no que diz sobre a questão financeira. Ele realmente foi o homem mais rico que já existiu. Ok. Bom, estamos chegando ao final. Eu quero deixar aqui 1 minuto, pastor, para as suas considerações finais, e que o senhor a utilize como um conselho para alguém que está almejando dinheiro, não é? Mas de repente essa pessoa não está conseguindo colocar o propósito correto. De repente ela está desejando dinheiro, é um desejo que ela tem, que de repente pode ajudar muito a sua vida, não apenas a si mesma, como a sua família, não é? Mas de repente falta alguma coisa para ela poder dar um start de mudança, não é? De ela poder ter esperança de alcançar essa vida almejada, pastor. Primeira coisa, a falta de um relacionamento com Deus pode estar provocando uma crise financeira na sua vida. Segunda coisa, antes de querer o ter, você tem que querer ser. Você tem que ter um coração que mostre que o dinheiro que você quer não é para fazer mal a alguém,
nem a si mesmo. Salomão, que é o homem mais rico que já existiu, disse: a alma próspera, aliás, a alma generosa prosperará. Então, antes da prosperidade vem a generosidade no coração. Agora, trazendo para um mundo corporativo, se o que você ganha e o que você gasta não está batendo, gaste menos ou ganhe mais. Um conselho que nem todo mundo está preparado para ouvir: eu nunca vi um rico de carteira assinada. Então, comece a pensar em trabalhar para si mesmo, abrir um próprio negócio e grave isso. A sua riqueza está nas suas horas vagas. O que você faz com ela? Comece a produzir, que você vai ver que vai crescer muito financeiramente. Ó, que conselho, hein? Que conselho. Muito obrigado, pastor Júnior, não é? Que Deus lhe leve de volta, né, para a terra que o senhor vive hoje, é no Sudeste, né, no Espírito Santo, e, obviamente, que está voltando ao normal, né, a pandemia, nós cremos que, se não voltar ao normal, mas pelo menos as coisas vão ter que andar. E o senhor que trabalha com muitas palestras, sem dúvida alguma, acho que já começaram a acontecer, não é? Já começaram. Que Deus continue lhe abençoando, lhe dirigindo, para trazer com muita sabedoria esse tema que é tão polêmico, mas que é importante ser dito. A igreja do Senhor precisa entender, precisa ter, utilizar, né, na verdade, o padrão bíblico no que diz respeito ao dinheiro, seja para ganhar ou seja para gastar. Posso dar um contato? Com certeza. Isso. E falar um pouquinho dos seus livros aí. Pode falar, pastor. Tá. Rapidamente, este livro é muito importante. Uma empresa no Rio vende esta palestra aqui por R$40 mil para empresas, e aqui você pode adquirir esse livro por R$15. Eu vou dar o contato. O Poder de uma Vida com Propósito, este é o mais novo lançamento. E este livro que fala tudo sobre dinheiro e espiritualidade, você também pode adquirir pelo WhatsApp 27 999 66 2610. Aí a gente se fala lá e eu envio para sua casa. Maravilha. Conversei com o pastor Júnior Santos, fica o convite, né? Fica o abraço do nosso pastor, Ezequias Amém. Bezerra, o nosso pastor aqui da Igreja Canaã Recife, né? Seu amigo pessoal, e o convite para, numa nova oportunidade que o senhor voltar à sua terra natal, Amém. a gente continuar a falar sobre esse tema Vamos que falar. é muito abrangente. Inclusive, no livro que ele já falou, você vai ter muitos assuntos que estavam em pauta e não deu tempo de falar aqui. Ok, pastor? Amém. Obrigado. Grande abraço. Obrigado a você pela sua audiência. Que Deus te abençoe e que você realmente permita que Deus seja seu parceiro, seja seu sócio. E com certeza a sua vida há de experimentar uma grande prosperidade. Grande abraço e até segunda que vem, se Deus quiser, aqui no canal Canaã Recife, com mais um Direto ao Ponto. Até lá.